Olá, queridos! A paz do Senhor! Hoje eu venho contar aqui uma história de uma menina que estava muito chateada, reclamando da sua vida, com muitos problemas. Ela chega para o seu pai e fala para o seu pai que está a ponto de desistir de tudo. E sempre que vem um problema e ela soluciona, parece que vem outro pior. Seu pai, muito sábio, sem falar palavra alguma, colocou 3 panelas no fogo. Uma ele ia colocar ovos, na outra ele ia colocar cenoura e na outra pó de café. Esperou que a água levantasse fervura e assim fez, colocando os ingredientes em cada panela. E o pai perguntou àquela menina: "O que você vê?" E ela imediatamente respondeu: "Ovos, cenoura e café." E o pai, com muita sabedoria, desligou as chamas do fogão, tirou a cenoura e pediu que ela experimentasse. Ao experimentar, ela viu que a cenoura estava macia. Já os ovos, o pai perguntou: "E o que você vê nos ovos?" "Ah, os ovos agora estão mais duros." "Ah, mas há um grande segredo." Quando o pai perguntou sobre o pó de café, antes mesmo de perguntar, ela falou: "Papai, que cheiro gostoso, que aroma suave." E assim aquele pai pôde mostrar àquela menina que os 3 elementos colocados na água tiveram algumas mudanças. A cenoura, que era rígida, que era forte, em contato com aquela água, aquela fervura, ficou mole, ficou macia. Mas aquele ovo que era frágil, com uma casca fina, dentro uma substância líquida, ao contato com a água, ali ele ficou rígido e duro. E o café? O que aconteceu com o café? Finalmente, ao tomar um gole daquele café, ela percebeu o suave perfume daquele café. Mas o que eu quero te mostrar com isso? Aquele pai explicou para aquela criança, para aquela filha, que havia uma grande diferença. No caso, todos eles passaram pela mesma adversidade, a água fervendo. Só que eles reagiram de forma diferente. A cenoura, como eu disse, de dura, ficou amolecida. O ovo, de frágil, ficou endurecido. Mas e a substância? Café. Quero te dizer que o café, ele mudou a água. A água, que era meramente uma água, a ter contato com aquele pó, se tornou um saboroso café. O pó de café, contudo, modificou aquela adversidade. Qual dos 3 elementos nós somos? Será que diante de uma circunstância difícil, diante de um problema, eu, uma pessoa dura, fico mole, fico frágil? Ou, diante de uma circunstância ruim, eu que sou mole, fico endurecido, fico bravo? Ou a terceira opção, diante de um problema, não é o problema que vai modificar a minha vida, mas sim eu modificarei o problema. A palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te dizer na manhã de hoje que Deus olha por você. Deus sabe o que você tem passado, mas cabe a você se posicionar e ser um agente transformador e não um agente transformado pelo problema. Como você tem reagido aos problemas? No livro de João, no capítulo 16, no verso 33, diz assim: Jesus fala: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo."
Contando essa história para você, eu me recordo do apóstolo Paulo. Antes de ser chamado apóstolo Paulo, ele era conhecido como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso porque ele era da cidade de Tarso. Se estudarmos um pouco a história do apóstolo Paulo, vamos ver que ele era romano por descendência de pai. E ele era o maior dos perseguidores de cristãos. Trazendo um pouquinho à sua memória, Estevão, que era um dos homens que estava ali evangelizando, falando de Jesus, você sabe muito bem que ele foi apedrejado. E ao ser apedrejado, tiraram as suas vestes e depositaram as vestes aos pés de Paulo. Paulo era aquele que ia e perseguia os cristãos. A conversão de Paulo foi algo sobrenatural. Ele estava indo para Damasco e ali ele teve um real encontro com Jesus. Uma luz forte apareceu para ele e ele ficou cego, você recorda disso? E ele caiu do cavalo e ali ele pôde ouvir uma voz dizendo assim: Paulo, por que você me persegue? Naquele exato momento, há uma grande mudança na vida de Paulo. Ele entende que ele precisa passar de perseguidor a ser evangelista, mostrar o caminho àqueles que não conhecem. O apóstolo Paulo, antes, Paulo de Tarso, era duro, ameaçador, violento, perseguidor e diante de uma adversidade, a circunstância tornou-o uma pessoa sensível, amorosa e evangelista. Isso me faz lembrar um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia! Se você perceber todos os momentos que o apóstolo Paulo está escrevendo na carta aos Coríntios, ele está dizendo a respeito de uma situação que ele está passando, de um problema, de uma adversidade, de uma dificuldade. Mas ele poderia estar atribulado, aflito, sim, mas nunca com desejo de morte, nunca angustiado a ponto de morrer. Perplexo, sim, mas nunca esmorecendo, morrendo. Percebe que todos os finais de morte, isso Deus não tem para você. Porque Deus diz que Ele veio trazer vida e vida em abundância. No Salmo 121, diz a respeito de elevar os nossos olhos aos montes e procurar da onde vem o socorro. E o socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Você não está só. O meu desejo nessa hora é que cada um de vocês que esteja enfrentando uma situação de dificuldade, você não seja transformado pela adversidade, mas que você transforme a sua dificuldade em patamares para alcançar lugares maiores. O apóstolo Paulo encerra um dos textos mais lindos que está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que a nossa fé seja guardada, que tudo que você almeja, a fé é a esperança que muitas vezes não se tem. É a convicção daquilo que a gente espera, que essa fé seja depositada aos pés do Senhor. Amém? Posso orar com você? Fecha os teus olhos.
Senhor Jesus, nesta hora, nos colocamos diante da Tua presença, declarando, Senhor, que precisamos de Ti. Colocamos, ó Deus, todos os nossos anseios, dificuldades, adversidades, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar ou imaginar. Que a minha vida, que a nossa vida seja uma constante mudança, sim, sempre para melhor, crendo que toda a dificuldade vai ser transformada em lugares de bênção, em lugares melhores, em nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo com uma semana cheia da presença do grande Eu Sou. E nos vemos na próxima segunda, em nome de Jesus.